A alegria como remédio, a arte como instrumento de promoção da saúde. Essa é a proposta de uma série de iniciativas que tem transformado a vida de pacientes e também dos que cuidam deles, levando um pouco mais de calor e humanidade para os hospitais. No Brasil, esse é o trabalho do Doutores da Alegria, uma organização não governamental pioneira no país. Criada há 28 anos, a ONG serviu de inspiração para outros grupos e atua também na formação, compartilhando a experiência dessas quase 3 décadas de visitas besteirológicas nas unidades de saúde. Doutores da Alegria, esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são a coordenadora da ONG Doutores da Alegria no Rio de Janeiro, Silvia Contar, e o músico Edson Matos, da Sinfônica Ambulante, que participa do projeto Plateias Hospitalares. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Vamos começar falando como surgiu o projeto Doutores da Alegria. O Doutores existe há 28 anos, foi através de uma ida do Wellington Nogueira, que é um ator de São Paulo. Ele foi para Nova York, que ele queria ser ator da Broadway. E chegando lá ele conheceu o Big Apple Circus e depois um projeto deles em hospitais, de palhaços em hospitais. Então ele primeiro ele estranhou, relutou de ir até lá e tal, porque imagina, ele estava querendo mesmo o sucesso, a fama. Exatamente, e ele conta isso sem o menor problema. E aí ele se apaixonou pelo projeto, ele acabou ficando um tempo lá com o Michael, que é o idealizador desse projeto. E quando voltou para o Brasil, ele resolveu fundar a ONG Doutores da Alegria em São Paulo, primeiro, para desenvolver esse trabalho de palhaços em hospitais. E hoje vocês atuam em quantos estados? São Paulo, Recife e Rio. Uhum. Chegaram a atuar em Minas Gerais, mas... mas depois a unidade fechou e atualmente são esses 3 estados. Uhum. Quantas apresentações, quantas pessoas beneficiadas já nesses 28 anos aí? Se for ver as 3 capitais, para lá de 1 milhão de visitas. Aqui no Rio são mais de 100 mil e mais de 500 artistas envolvidos. É muita gente, são muitos números. Edson, como é que você soube do projeto? Como é que você entrou? Bom, eu comecei lá em 2012, através de um convite também de músicos que estavam participando do projeto Plateias Hospitalares. E aí, durante um período de festas juninas, onde os doutores no Rio de Janeiro eles organizam cortejos juninos, com aquela temática das músicas nordestinas, das músicas tradicionais da festa junina, aí estavam precisando de instrumentos como flauta, violão, e aí eu, flautista, consegui lá, me chamaram e tal, eu cheguei para somar com a flauta e logo depois também, incluí no projeto, no edital, uma dos trabalhos, uma das bandas que eu participo, que é uma fanfarra lá de Niterói, que é a Sinfônica Ambulante. E aí cheguei e estou, desde então, participando desses cortejos especiais, que se dão ao longo do ano, junto com os doutores, desde 2012. Uhum. Tem uma diferença aí do trabalho dos Doutores da Alegria com aquele que era realizado pelo médico norte-americano, Pat Adams, né? No caso dos doutores e dos subprojetos do Plateias, são artistas mesmo, não são profissionais de saúde, não são médicos, né? Os doutores não são doutores, né? Não são. É diferente do trabalho do Pat Adams, que você deu como exemplo. Doutores da Alegria são todos artistas profissionais que se especializam na linguagem do palhaço. E por que o palhaço? Porque o palhaço é essa figura que subverte, ele entra num espaço e ele consegue transformar através de um outro olhar, E os hospitais são lugares assim muito hierarquizados, tem aquela figura do médico como quase um deus, assim. Então ele entra um pouco para quebrar essa coisa mais dura, assim, e trazer uma nova maneira das pessoas se relacionarem com aquele ambiente mesmo, Então, o palhaço é uma figura que consegue fazer isso, No caso da Sinfônica, vocês levam a música. A música também consegue mudar esse clima, né? Não, com certeza, Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que a música é uma das formas de arte que a gente consegue tocar mais rápido, às vezes, o coração das pessoas e tal. E
A gente gosta muito de levar, né, essa alegria em forma de música, né, de trazer uma canção, uma melodia que às vezes remete até o passado, a lembrança boa daquela pessoa. Às vezes, né, pode ser criança, pode ser gente jovem, adultos, idosos e também os próprios profissionais da área de saúde também, que todo mundo é um pouco contagiado quando passa, por exemplo, né, um cortejo tocando uma música, né, popular. Então todo mundo acaba sendo um pouquinho ali contagiado da alegria do momento. Os doutores começaram com crianças, né? Mas hoje atendem todos os públicos, inclusive tem um trabalho especial também com os idosos, né? Então, aqui no Rio a gente trabalha com o projeto Plateias Hospitalares, que é um braço do Doutores. Então a gente ampliou para outras linguagens artísticas e também o nosso público, porque daí vai da criança ao idoso. E a gente ampliou para outras linguagens artísticas também, poesia, música, dança, circo, palhaço também, mas abrange as outras. E especificamente com idosos a gente tenta resgatar um pouco isso que o Edson estava falando, através das músicas, marchinha de carnaval, músicas que relembrem, né, o passado, enfim, é meio por aí, assim. Esse é até um tipo do trabalho que vocês fazem, que são os cortejos, né? Isso. São em datas especiais. São. Todo ano a gente tem um bloco de carnaval no início do ano, que chama Bloco da Seringa Solta, a gente tem um estandarte e tudo. E é quando a gente convida os músicos, né, da Sinfônica Ambulante, da Orquestra Voadora, e a gente promove um intercâmbio entre grupos, artistas do Rio. Depois tem o cortejo junino, que é nesse período junino, e agora a gente faz o cortejo natalino. Então são esses 3 períodos do ano. É sempre pensando em levar, porque as pessoas estão hospitalizadas, estão ali em suspenso, né, da sociedade, você não sabe por quanto tempo, então está meio por fora, não está vivendo os acontecimentos, né, da cidade, da vida. Há um deslocamento do tempo, né, do tempo e do espaço. Exato. Né? Elas não se reconhecem ali, não é um lugar acolhedor, né? E elas também perdem essa noção do tempo, né? Exatamente. E aí a gente tenta levar um pouco dessas comemorações para dentro do ambiente hospitalar. Eu li, né, na sua monografia que você fala de um caso especial de uma senhora, né? Existem momentos que tocam mais vocês mesmo, né? Existem. Num cortejo desse de carnaval. Tem alguns momentos. Eu lembro de uma que a senhora, ela veio, levantou junto, passou o pessoal com o estandarte, ela levantou com o negocinho do soro, como se fosse um estandartezinho dela, e veio carregando junto. Entrou no bloco. Teve um outro momento super bonito também, que esse grupo que faz poesia estava fazendo um cortejo num hospital, e a gente trabalha em hospitais públicos, né? Então, assim, são ambientes, infelizmente, muito precários, às vezes falta insumo, os profissionais sem receber, etc. Então, a gente estava entrando numa enfermaria e alguém lá de dentro gritou pro ator, quem que vocês pensam que são? A gente está com dor, não sei o quê, vai embora, assim. E eles, obviamente, saíram, a gente faz todo esse preparo, né, com os artistas, e aí um deles deu, assim, uns 5 minutos, ele respirou e voltou, e ele respondeu com uma poesia, que eu não vou saber te dizer agora, uma poesia do Mário Quintana, mas, assim, ele adaptou, e aí foi um momento super bonito, o ator saiu de lá aclamado, a moça ficou emocionadíssima, agradeceu, e aí a gente pode ver, assim, o poder transformador da arte, né. Edson, o teu grupo é em um estilo fanfarra, né? Como é que funciona? Como é que é o trabalho de vocês? Bom, a Sinfônica Ambulante, né, nasceu nesse projeto, assim, né, nesse formato de fanfarra, que são instrumentos de sopro e de percussão, né? Então a gente pode tocar, digamos assim, em qualquer lugar, a gente não precisa de fios, a gente não precisa de energia elétrica, né? Então isso, até o nome Sinfônica Ambulante, né? Essa coisa do movimento, essa coisa de, onde está o ambulante? O ambulante pode estar na praia, pode estar no parque, pode estar na serra, pode estar no asfalto, no morro, em qualquer lugar. Então a gente tem esse lance de poder tocar em qualquer lugar, né? Então, isso facilita muito o projeto, em qualquer lugar, né? De tocar tanto dentro de um hospital ou no pátio de um hospital, né? Ou cortejando pelas alas do hospital e também podendo tocar em qualquer tipo de evento, né? Digamos assim, para a Sinfônica Ambulante como um todo. A gente não tem problema nenhum em tocar num evento que tenha
milhares de pessoas em volta, porque os instrumentos também são potentes, né? Trompetes, trombones, saxofones, flautas, né? Os sopros. E na percussão, surdo, caixa, né? De bateria e às vezes outras percussões também que vão somando ali. E juntando isso tudo, fazendo uma grande fanfarra, né? Que é o termo, né? Do formato, né? Essas bandas de fanfarra, que são conhecidas também, né? Do interior do país, as bandas de coreto, né? As orquestras de rua, né? São as famosas, né? Orquestras de rua e de coreto que tinham nos carnavais de antigamente, que agora também estão voltando com tudo no Carnaval do Rio, de São Paulo. Aí, um trabalho que por si só já faz um resgate, né? com certeza, um resgate mesmo ali de lembrança cultural, né? E né, uma atividade que tem cada vez mais crescido, né, no nosso meio de carnaval aqui do Rio de Janeiro. Silvia, você falou assim, da sensibilidade e do preparo que esses artistas têm para lidar com esse público, né? Como é que é a preparação? Em São Paulo, onde a gente tem elenco de palhaço, São Paulo e Recife, eles passam por um preparo assim, bem longo, eles vão assistir depois da seleção, fazem visitas no ambiente hospitalar. Depois eles começam a atuar junto com uma dupla de palhaço, ficam... Já experiente. Nunca sozinhos, ficam 3 meses com essa dupla, para depois começar mesmo a irem sós. Aqui no Rio, a gente abre um edital a cada 1 ano e meio, onde a gente seleciona espetáculos. Então, assim, daí vem essas linguagens que eu falei, né? Circo, dança, música, enfim. E aí, a partir desse edital, a gente começa a fazer uma série de reuniões, conversas. A gente faz visita técnica para eles conhecerem os espaços, né? Porque os artistas estão acostumados com casa de show, teatro e palco, o hospital, né? Essas coisas, né? Estrutura, né? De som, luz, essas coisas que a gente não tem nos hospitais. E além da situação que é super delicada, né? A gente está invadindo um espaço onde pessoas ninguém comprou um ingresso para assistir. Então, assim, tem toda uma delicadeza. Então, eles fazem essas visitas técnicas junto com a gente para conhecer o ambiente. Depois a gente conversa e o que tem que adaptar, a gente adapta. Assim, os espetáculos a gente não interfere, né? Porque tem uma direção, a gente só mexe às vezes no tamanho, essas adaptações mais estruturais. E com os grupos que fazem essas visitas dentro das enfermarias, aí a gente dá oficinas artísticas. A gente tem uma escola no Doutores da Alegria, que funciona em São Paulo. É uma escola de palhaçaria, então temos artistas formadores que vêm para o Rio para fazer esse preparo com eles. E com 28 anos de experiência, já tem todo esse olhar, né? Vocês aprendem a perceber quando o paciente, né, já está cansado, tudo isso, né? Com certeza, com certeza. A gente vai pegar até uma experiência. Eu estou lá desde 2012, aí eu cheguei, né, totalmente cru. Mas aí a gente chega lá e rola umas oficinas, né, os encontros. A gente aprende umas técnicas de dinâmica, né? Tem um local que a gente pode entrar e não pode tocar alto, né? Até nos cortejos especiais de Natal, né? Carnaval, festa junina. Então a gente vai lá e vai o violãozinho baixinho. Então, agora às vezes não pode fazer muito barulho, vai só a flauta. E aí eu entro primeiro, por exemplo, naquele leito, naquela enfermaria. Então a gente aprende dinâmica também. Não, dinâmica lá no pé, lá embaixo. Então a gente vai às vezes sussurrando, cantando. E aí, às vezes até a gente ganha, né, ali ganha o paciente nessa brincadeira de chegar, né, não cantando, mas só abrindo a boca. E aí, de repente, quando a gente vê que não, tá tudo ok, aqui pode fazer, né, pode fazer a música. Aí vira uma festa, aí vira uma alegria. Vamos mostrar uma música dessa, então? A gente está terminando esse bloco. Maravilha, deixa eu ver. Vamos lá. Não, vou tocar uma que a gente toca, então, às vezes no carnaval, né, e também, às vezes, emociona muito, né, o pessoal, os idosos e tal, que é o Carinhoso. Né? O Carinhoso é uma música que, mesmo sendo um chorinho, né, pixinguinha, uma super música clássica brasileira, mas é super tocada atualmente no Carnaval de Rua, né, do Rio de Janeiro e também nos carnavais pelos corredores dos hospitais. Né? E é um pouco de carinho, né? Carinhoso, exatamente. Um pouco mais o pessoal calor canta, humano. né, é lindo, vamos lá. Posso ir? Né?
Obrigada. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os Doutores da Alegria. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Doutores da Alegria. Nossos convidados são a coordenadora da ONG Doutores da Alegria no Rio de Janeiro, Silvia Contar, e o músico Edson Matos, da Sinfônica Ambulante, que participa do projeto Plateias Hospitalares. Silvia, quantos hospitais hoje fazem parte do projeto? Aqui no Rio são 7. São todos públicos. A gente tem uma parceria logística com a Secretaria de Saúde, porque lá no início a gente já teve o programa de besterologista no Rio também, mas foi encerrado por questões de orçamento. E aí ficamos um tempo fora do Rio, então a secretaria, na época, procurou o Wellington e falou: a gente não pode ficar sem Doutores da Alegria no Rio, o que pode ser pensado? E propôs essa parceria. Então o Wellington pensou num projeto também inspirado num que ele conheceu em Nova York, que é o Hospital Audiences, que é o Plateias Hospitalares. Então sugeriu da gente fazer no Rio. E a secretaria propôs entrar com um apoio logístico, que é levar a van para buscar a gente na nossa sede e levar em cada hospital. Como é que o projeto se mantém? Através de leis de incentivo, principalmente a Rouanet, colaboração de pessoa física também. Até quem tiver interesse pode entrar no site, tem uma parte que está escrito Abrace a Causa, ali a pessoa pode se informar. E ações de marketing. A escola também, que a gente tem em São Paulo, que é essa escola de palhaçaria. A gente oferece cursos também, alguns pagos, enfim, e isso também é uma forma de manter. Mas, em grande parte, são as leis de incentivo, são bem importantes. Assim. Você já participou de apresentações em todos esses hospitais, né? Acredito que todos esses do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, eu tenha participado já, então talvez eu tenha para lá de umas 50 visitas, né, em apresentações em hospitais, né, desde Cidade do Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, enfim, todos ali as áreas ali do Grande Rio que o Plateias Hospitalares abrange. Tem algumas situações que te emocionaram mais? Com certeza. A gente tem... Eu tenho dois momentos bem bacanas que eu lembro muito. Um foi lá no inicinho, né, durante algum cortejo, talvez de carnaval ou junino, que a gente estava com um repertório padrão, com todo mundo lá ensaiadinho, tocando. A gente entrou num quarto e aí estava até um silêncio, estava até uma calmaria ali normal, né, do ambiente, mas eu percebi que o paciente estava com a camisa do Fluminense e eu tricolor também. Eu falei, opa, vou pegar aqui essa ideia aí. Rapidamente eu encerrei a música e puxei, né, o hino do Fluminense na flauta. E aí deu um start ali em todo mundo ali no hospital, no leito, né? E aí o próprio paciente deu uma animada, aí interagiu, antes ele estava mais calmo, ele deu uma leve animada, então isso foi muito bacana. Aí rolou também foi muito bonito esse improviso, né? A gente estava numa outra música, a gente percebeu que tinha uma situação que, eu posso improvisar aqui, eu posso mudar o foco e até para melhorar o ambiente. E aí foi muito legal. E uma outra oportunidade foi com a própria Sinfônica Ambulante, né? A gente tocando marchinha de carnaval, né? O bloco inteiro num dos hospitais que a gente estava se apresentando e era um hospital que tinha muitos idosos. Né? Então a gente estava indo em algumas áreas que a gente achou que nem seria tão bem receptivo ali, porque tinha que fazer menos barulho e tal. Mas aí não, estava tocando marchinha de carnaval, jardineira, né? Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? E aí veio, né, os velhinhos vieram atrás e não, vem, entra aqui, a gente quer cantar, a gente quer dançar, a gente quer cantar. E todo mundo cantando. Nossa, é emocionante até para os próprios músicos, né? A gente fica super emocionado também, apesar de todo o treinamento e tal, a gente fica muito feliz também com a atuação. E é
essa reação que, assim, mais deixa vocês satisfeitos, quando vocês conseguem mudar, assim, o humor, aquela pessoa estava lá deprimida e vocês conseguem tocar. Não, é incrível. Rola muito isso, né? A gente é preparado, a gente é treinado para isso. Rolam as oficinas lá na sede no Rio de Janeiro. A gente tem todo um trabalho com os palhaços, professores lá de São Paulo. Eles vêm, eles fazem os cursos com a gente, preparam a gente. Mas a gente tem muito isso do olho no olho dos artistas. A gente percebe os momentos, as situações que a gente pode, né, ousar mais um pouquinho, né, onde a gente pode fazer aquele jogo ali teatral, né, de conseguir inserir, né, uma atividade diferente até do programado, né, o chamado improviso, e fazer ainda mais bonito. Esse improviso realmente faz parte do dia a dia desse trabalho, né? Faz parte. A gente está num lugar que tudo pode acontecer, né? Você tem que saber lidar com esses imprevistos e o barulhinho da maquininha tocando, de uma enfermeira que entra num quarto correndo, tira um paciente. A maca passando, a gente tem que às vezes abrir um caminho, tem tudo isso. Alguém que fala alguma coisa naquele rádio, né, do hospital. Alguma mudança de última hora que não estava previsto, que a gente tem que resolver ali na hora. E tirar proveito das pequenas coisas que podem criar essa identificação com o paciente, né? Com certeza. Ficar atento, né, a todo o ambiente ali, todo mundo super atento nos artistas e no entorno. Vocês chamam isso de prontidão. É um estado de prontidão, assim, que eles estão entre eles, entre os artistas e no ambiente, né, vendo o que está acontecendo. E às vezes essa coisa também de você identificar o paciente, às vezes não está muito, parece que não está muito afim, mas ele está ali batendo um pezinho, está balbuciando. Você fala, não, tem alguma entrada aqui. E quando você vê, a pessoa já está sentada cantando. E aí você dá o protagonismo para ela, porque é isso, para isso que a gente está ali, não é para é para eles, então. E os resultados? Ao longo desses 28 anos, o que vocês têm percebido de resposta e de até melhora mesmo no tratamento desses pacientes? Então, a gente já realizou algumas pesquisas, né, tanto em São Paulo quanto no Rio, e o resultado sempre é muito positivo, no sentido de uma melhora no tratamento dos pacientes, a aceitação dos medicamentos, porque os pacientes estão sendo tratados por profissionais, né, das mais variadas especializações e que estão olhando para a doença, né, o foco é a doença. Então, quando a gente chega, existe todo um outro lado saudável daquela pessoa. Então, a ideia é potencializar essa parte saudável. Então, assim, aqui no Rio, especificamente, falando do Plateias, como a gente vai, assim, uma vez por mês, diferente do besterologista, que vai 2 vezes na semana, então, a gente acaba tendo um laço bem grande com os profissionais de saúde. Então, já teve relatos do tipo... naquele carnaval que vocês tocaram e tal, a fulaninha da ala B, que não falava com a C, ficaram melhores amigas depois, sabe? Assim, tem umas coisas nesse sentido. Assim. E muda realmente o ambiente, inclusive, dos profissionais, né? Porque os profissionais também fazem parte desse público, os profissionais de saúde. Exatamente. E isso muda a visão deles em relação aos pacientes, o tratamento entre eles, né? Com certeza. Visão deles entre eles mesmo, né? Entre as equipes. Aí você descobre um talento escondido, um enfermeiro que toca violão, que ninguém sabia, e você muda, né? As relações. Como é que vocês preparam o repertório da apresentação? Bacana. Com a Sinfônica Ambulante e com outros grupos que participam, né, do Plateias, a gente já leva mais ou menos, né, o repertório que é padrão das apresentações, né? E aí a gente vai adaptando o que é possível de tocar. Mas aí nos cortejos que rolam ao longo do ano, né, a gente junta com os artistas, né? A gente também ensaia lá na sede no Rio de Janeiro. E é um repertório aberto mesmo, ainda que temático, né? Vai ter os cortejos do carnaval. A gente tem já umas músicas que cada um toca em seus grupos ou que cada um gosta do carnaval. Né, mas sempre, todo ano, a gente traz ideias novas, né, às vezes até músicas contemporâneas da moda, porque para atingir também aquele determinado público. Né, e aí nas festas juninas é uma delícia esse resgate também de músicas nordestinas, e aí os forróis, baião, maracatu. Todo ano a gente descobre música nova, mesmo que sejam músicas já clássicas do repertório, né, mas ano passado a gente não lembrou aquela, mas aí não, ano que vem vai entrar.
né? Então todo ano vai ter uma entrada de música nova, né? A gente vai pensando, opa, ó, essa aqui eu acho que vai funcionar, né? No hospital, vai funcionar naquele hospital específico às vezes. A gente já pensa até no jogo, essa música dá jogo, essa música dá cena, né? Pode ter ali uma interação, né? Por exemplo, pode ter uma brincadeira, pode ter o próprio figurino pode ter uma brincadeira, pode ter uma interação, né? Essa música dá para a gente chamar, né, os enfermeiros, as enfermeiras para participar, né? Se eu estar falando, às vezes o enfermeiro toca um violão, né? E a gente faz isso também de atingir o hospital como um todo, né? Não só a área dos pacientes, da enfermaria. Não, a gente entra na diretoria, a gente entra na casinha dos enfermeiros, né? A gente levanta mesmo o astral de todo o hospital. E aí é muito bacana essa interação também com todo mundo. E se alguém pedir uma música, às vezes na hora também, se a gente não souber, a gente se vira ali e consegue. Então a gente está sempre, né, aberto e ali atento para tudo que estiver acontecendo. Com plateias, vocês também estão abrindo para as comunidades no entorno das unidades de saúde, né? É que tem, assim, alguns hospitais têm, por exemplo, escolas do lado. Então, a gente convida também as pessoas do entorno. Nesse de geriátrico tem uma escola. Então, quando a gente monta um espetáculo, é para os idosos e para as crianças também. Então, entram as duas gerações. E nos que a gente consegue fazer isso, a gente tenta sempre promover esse tipo de interação, sim, com a comunidade do entorno. Normalmente são espetáculos que já existem e são adaptados para os hospitais, mas também tem o caminho inverso, né? Espetáculos que nasceram nos hospitais e depois foram parar nos teatros, nos grandes palcos. Então, Plateia está completando esse ano 10 anos. Então, assim, desde o início, como a gente está sempre renovando os artistas, então, através dos editais, tem artista que se inscreve em todo edital com um espetáculo novo e então, assim, artistas como o Edson também, que conhecem os hospitais todos, porque já são parceiros há muito tempo, começam a pensar, então, num projeto específico para aquele espaço. Então, o caminho inverso quando a gente fala é isso, né? E, geralmente são espetáculos que estreiam no teatro e vão para o hospital e agora acontece o contrário. O artista pensa na apresentação específica do hospital. Exatamente. E muitas vezes depois essa apresentação vai para a rua. Mas estreou ali, assim. Então vamos conhecer mais um pouquinho aí do trabalho que vocês mostram lá para as plateias hospitalares. Obrigada. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os Doutores da Alegria. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Doutores da Alegria. Nossos convidados são a coordenadora da ONG Doutores da Alegria no Rio de Janeiro, Silvia Contar, e o músico Edson Matos, da Sinfônica Ambulante, que participa do projeto Plateias Hospitalares. Você diria que a arte ajuda o paciente, muitas vezes, a expressar um sentimento que, com palavras, ele não está conseguindo ali naquele ambiente? Não, sem dúvidas, a gente consegue perceber isso, né, nas visitas, né, e nas apresentações. Muitas vezes os pacientes estão totalmente, né, acamados ali. Paralisados, né, com medo da situação. A gente consegue perceber que eles vão interagir, eles vão batendo, até como a Silvia falou, batendo a mãozinha, batendo o pé, ou então alguns até se expressam, né, cantando, e às vezes levantam da cama e dançam, e levam o seu sorinho para ir atrás do bloco, ou apenas para levantar mesmo, já dá uma melhora ali na própria movimentação ali da cama. E aí eles
né, se divertem também. É muito importante, né, sair um pouco só daquele ambiente ali que estava, né, normalmente de tensão, de cuidado ali da saúde, mas abrindo um pouco a mente para uma alegria e para uma diversão ali, mesmo que momentânea, mas que injete ali uma sensação boa para que ele possa até seguir em frente com um pouquinho mais de alegria ali. E muitas vezes tem a expectativa pela próxima apresentação, né? Com certeza. É muito bacana, até como a gente vai em vários hospitais e tem... Essa rotina, né? Tem essa rotina de todo mês tem apresentações e tudo mais. Às vezes até a gente já conhece o pessoal dos profissionais de saúde. Então, opa, hoje é o quê? Hoje é carnaval, né? Hoje é marchinha. Opa, que bom que hoje são vocês aqui. A gente gosta muito de seguir vocês. Tem muito disso também, essa troca. Né? Ficam esperando. E aí, os hospitais também, eles se preparam, né, para isso. Botam um cartaz, ó, no dia tal, tem, né, o cortejo junino com os doutores da alegria. Né, tem muito disso. Eles já se preparam, eles também se fantasiam, às vezes levam chapéuzinho, né, chapéu de caipira, né, o próprio doutor a gente leva às vezes um colar de havaiana pro carnaval, então a gente bota todo mundo naquele clima ali, com certeza muda todo o astral do local. O Plateias Hospitalares é um braço do Doutores da Alegria, né? Qual é a principal diferença do trabalho dos dois projetos? Primeiro a linguagem, né, que ampliou para além do palhaço, o público, né, também, que deixa de ser só a criança e vai até o idoso, e essa periodicidade, né, que o besterologista, como a gente que é uma brincadeira que o Wellington fez com as especialidades médicas, né, gastroenterologista, cardiologista, então criou o besterologista, que é um especialista em bobagem. Então, essa dupla de palhaço atua 2 vezes na semana, na ala pediátrica. E o Plateias a gente vai só uma vez por mês. Então, assim, é um momento assim, mais de descontração, de fruição artística, que aí a gente vai um dia, no mês seguinte, os pacientes já mudaram, mas os profissionais de saúde são os mesmos. Então, acho que é por isso que também acho que a gente reforça muito o laço com eles. Você diria que a arte deveria ser incluída na política de saúde? Eu acho que sim. Eu acho que assim como teve na década de 90, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a inclusão de brinquedotecas em todos os hospitais, e isso é lei, né? Hoje em dia você vai em qualquer hospital, tem uma brinquedoteca, né? Você tem pediatria. Eu acredito e espero, gostaria que pudesse virar uma política pública também, você ter alguma atividade artística dentro dos hospitais. Existem, inclusive, pesquisas lá fora, né? Existem pesquisas nacionais, tem uma que foi feita na Inglaterra, acho que pelo parlamento, que eles falam muito disso, assim, do impacto, né? Do impacto, inclusive, econômico da arte nesses ambientes. Quais são os critérios na hora de escolher um espetáculo que pode fazer parte do trabalho de vocês? Tá, a gente, é difícil, assim, mas a gente preza muito a qualidade artística, né, o profissionalismo. Então, a gente pede para os artistas enviarem nesse edital um vídeo na íntegra da apresentação. Então, são horas assistindo vídeos de todos eles. O histórico da companhia, enfim, muito essa parte artística mesmo, assim, de profissional. Como é que é a metodologia? Vocês atuam desde dessa seleção até a apresentação? É um trabalho amplo mesmo, né? Começa lá na seleção, né, nessa curadoria, e aí tem o preparo, e aí depois a gente monta a programação. A gente brinca que tem um circuito hospitalar, como um circuito SESC, por exemplo. A gente leva esses espetáculos para rodar em cada hospital parceiro do projeto. E aí todos os hospitais, na verdade, recebem todos os espetáculos? Às vezes tem um espetáculo que é muito grande e não cabe num hospital menorzinho, então a gente tem que ver essas adaptações. Por exemplo, mês de novembro, mês da consciência negra, a gente tinha 2 espetáculos que tinham essa temática, então a gente trabalhou isso o mês inteiro, e era um de contação de história, que rodou então em todas as brinquedotecas, e um de dança, super lindo, assim, que era a visão iorubá da criação do mundo. Só que era um espetáculo grande, de 14 bailarinos, e então precisava de um palco maior, então a gente conseguiu, um dos hospitais tem um auditório grande, então a gente fez ali,
E aí acabou não indo para todos os hospitais. Então, depende dos espaços que a gente consegue também para adaptar. A gente tem aí algumas fotos de apresentações. Tem uma apresentação muito bonita que tem uma bailarina na corda bamba? Na corda bamba. E é num pátio de hospital, né? A Toy é uma palhaça. Então, aí a gente também tenta olhar sempre para os espaços possíveis, né? Não só... Claro, a gente adapta a enfermaria, brinquedoteca, auditório, refeitório, corredores, mas também se tem uma área externa e é possível mobilizar os pacientes e as pessoas para lá, a gente faz. E no caso dela, essa corda bamba tinha que ser ali na área externa. Foi super bonito. Vocês percebem mudanças nesses hospitais que passaram pelo projeto? Sim. Tem até um exemplo do Hospital de Caxias, o Adão Pereira Nunes, que a partir das nossas visitas, o diretor, que sempre foi super aberto, assim, super receptivo, ele ampliou o horário de visita para os pacientes, né? Percebendo o quanto essa humanidade traz retorno para a saúde, né? Inclusive para eles também poderem ver junto com os parentes as apresentações, para incluir todo mundo. Quem quiser participar do projeto, faz como? Em todas as pontas, como artista? Primeiro precisa ser artista profissional e se inscrever aqui no Rio através do edital, e em São Paulo são seleções que a gente já encerrou recentemente, acho que tão cedo não abre, mas no Rio vai ter uma próxima no final de 2020. Os editais, as pessoas entram lá no site de vocês, que eles estão lá disponíveis, né, uma vez por ano. Normalmente, que época que sai? Como é um ano e meio, às vezes é no início do ano, às vezes no meio. Nesse ano agora vai ser no meio do ano, e aí tem uma ficha de inscrição que o grupo, a companhia preenche, e o envio tem a documentação necessária, né? Que a gente recebe, é tudo online. Vídeo, foto, documentação, tudo online. O que vocês diriam que tem em comum entre o trabalho que vocês fazem e o dos profissionais de saúde? Todo o carinho e cuidado ali, né? Mesmo que a gente esteja levando música, cultura, né? Cuidar, né? Humor, né? Também ali é um cuidar, é um carinho de formas diferentes, né? Mas com o mesmo objetivo, né? O mesmo propósito ali de fazer o bem para quem está precisando. Às vezes está precisando, né, bastante ali, né? De uma forma que às vezes não tem como ser diferente, né? O que a gente pode fazer é levar um pouco de alegria ali e uma descontração no momento que o paciente nunca estaria nem pensando, né, que poderia, né, tá recebendo esse cuidado todo. É a alegria como remédio mesmo, Com né? certeza. Qual é o sonho de vocês para o futuro dos hospitais? Que se tornem locais mais acolhedores? Com certeza, né? Acho que isso é o principal. Que tenham estrutura, né? Que os profissionais tenham condições de trabalhar, tanto dos seus salários em dias e insumo e qualidade mesmo para quem está lá, para os pacientes. Também concordo com a Silvia, né? Que tenham mais estrutura e a qualidade mesmo no trabalho, na logística de todos os hospitais, que não faltem os insumos necessários, porque o que a gente confere na prática é que normalmente todos têm uma equipe muito boa e são muito receptivos e estão ali no dia a dia, né, na ponta ali da saúde mesmo, né, tratando, cuidando dos pacientes, né, e nunca sabemos se o salário deles vai estar em dia, se não vai estar, e tudo isso, né. E aí talvez seja importante dizer também sobre os doutores, né, sobre os profissionais que trabalham, né, que nós somos profissionais, todos recebem cachê, né, nos doutores da alegria não tem voluntários, né, a gente recebe justamente por só atender artistas profissionais, né, de prezar por essa qualidade profissional, né, nós somos pagos, né, todas as apresentações, né, os projetos têm um cachê e os artistas, né, também têm boletos e, enfim, né, contas a pagar, e é muito importante essa parceria, né, mas com esse reconhecimento, né, dos artistas, né, os artistas, né, mudam, né, para melhor a nossa sociedade. Concordo muito com
o fato de ter mais arte nos hospitais, né? E talvez seria uma coisa transformadora em todo o país, imagina que bom seria. Né? Então, muitas coisas, né? Muitos sonhos, muitas coisas para evoluirmos. A gente está terminando esse outro bloco, mostra um pouquinho mais pra gente então. Maravilha. Tocar aí um dos sucessos do Alceu Valença, a Anunciação, que a gente toca muito nos cortejos juninos, né? Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigadíssimo. E a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.